Olá, turminha do 5º ano, tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Espero que todos estejam bem. E estamos dando início às nossas atividades de hoje, nessa quarta-feira. E vamos agradecer, Vamos agradecer primeiramente a Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, certo? Nem que seja de forma virtual, mas estamos tendo a oportunidade de aprender e de adquirir conhecimentos, Então, muita gratidão a Deus pelo nosso dia de hoje. Sempre devemos agradecer a Deus, sempre em primeiro lugar na nossa vida. Meus queridos, peço que vocês, nesse momento, que vocês estejam no lugarzinho de vocês da casa, para que vocês possam acompanhar as atividades de hoje, Aquele lugarzinho, lembra? Reservado, que você já deixou lá todo arrumadinho para quando vocês forem fazer as atividades, não é isso? Então, vocês vão para lá, levam o material de vocês, certo? Para que a gente possa dar início às nossas atividades de hoje. Já que vocês estão nesse momento no canal, então eu preciso que vocês se inscrevam no canal e dê o likezinho da aula de hoje. Todas as aulas, meus amores, eu preciso que vocês dêem o likezinho, que é para te saber que vocês estão acompanhando as atividades, certo? Então, hoje nós iremos dar início com a nossa disciplina de matemática. Isso, muito bem, Nós estamos trabalhando frações, muitas coisas de frações, e eu tô percebendo que vocês estão compreendendo, tá? E, novamente, eu vou repetir para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar no privado, podem mandar mensagem no grupo do WhatsApp, que a tia vai responder, tá? Pode fazer isso, fiquem à vontade para chamar a tia para tirar qualquer dúvida que surgir. Tá certo, meus queridos? Eu não quero que vocês fiquem com nenhuma dúvida. Todas as dúvidas sejam tiradas, tá bom? O mais rápido possível. Para dar início às nossas atividades de hoje, nós iremos começar com a nossa disciplina de matemática. No primeiro momento, nós teremos uma correção das atividades anteriores e logo em seguida, a tia vai explicar o assunto de frações, multiplicação e divisão de frações. Então, eu peço que vocês peguem o livro de vocês de matemática, certo? E que vocês abram na página 132, onde na página 132 nós iremos trabalhar com multiplicação de fração e na página 133 com divisão de frações, certo? Então, meus amores, eu peço que com calma vocês acompanhem a explicação da tia, tá? Preste atenção à explicação, corrijam a atividade anterior e em seguida acompanhem a aula de hoje sobre frações, como resolver multiplicação e divisão de frações. Acompanhe. Correção de matemática, certo? Livro, página 127. Questão de número 7. Uma cozinheira fez 60 pastéis. Ela já vendeu 2/3. Quantos pastéis foram vendidos? Então, você vai armar a continha dentro desse quadradinho, gente. 2/3 de 60. Como é que você vai resolver? Você vai pegar o 60 dividido por 3, certo? 60 dividido por 3, que dá 20. E o resultado você vai multiplicar por 2. 20 dividido por 2. Então, a resposta, 40. Novamente, 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes 2, 40. Então, resposta, a cozinheira vendeu 40 pastéis. Confiram e coloquem certinho. Questão de número 8. A costureira comprou 1/5 de botões para um vestido. Quantos botões foram comprados pela costureira? Então, nós temos aí, gente, vamos calcular 1/5 de 20. Da mesma forma, divide e multiplica. Você vai pegar 20, vai dividir por 5, que vai dar 4, e depois você vai pegar o 4 e multiplicar por 1, que vai dar 4. A resposta, foram comprados 40 botões. Questão de número 9. Em uma viagem de 200 km ao litoral de Santos, Rodrigo e Lívia percorreram 3/4 desse percurso. Quantos quilômetros Lívia e Rodrigo já percorreram? Então, vamos lá. Então, você vai armar 3/4 de 200. Da mesma forma, meus amores, divide e multiplica. Então, 200 dividido por 4 vai dar 50. 50 vezes 3 vai dar 150. Temos como resposta que Rodrigo e Lívia já percorreram 150 quilômetros, tá?
Então, todas essas informações aqui, ó, que estão de vermelho, é a que vocês devem conferir no livro de vocês, tá bom? Corrijam e coloquem certinho. Agora nós vamos para a correção do livro de matemática, da página 131, certo? A quarta questão fala o seguinte, meus amores. Observe as imagens e calcule com atenção. Então, temos aí, ó, essa mesma imagem aí, tá no livro de vocês, da página 131, quarta questão. Que fração vai representar essa primeira coluna? Foram pintados 4 quadradinhos e ele foi dividido em 9. Então, 9 é o denominador. Então, vai ficar a fração 4 nonos. Do outro lado, nós temos a fração 3 nono. E agora ele pede que a gente resolva, que a gente faça a adição. Adição de frações com denominadores iguais. Repete o denominador, que é o 9, e aqui soma o numerador. 4 mais 3, 7. Então, ficou 7 nonos. Então, aqui você vai pintar 7 quadradinhos, ok? Agora, nós temos aqui a fração que foi dividida em 12 partes. E a primeira foram pintadas 4 e na segunda foram pintadas 7. E aquele que é o resultado dessa adição. Novamente, adição com denominadores iguais. Repete o denominador e soma os numeradores. Então, 4 mais 7, 11. Ficou a fração 11 dozeavos. Aqui você vai pintar 11 quadradinhos. Próxima. A figura foi dividida em 12 e aqui foram pintadas 10 partes. A próxima foram dividida em 12 também e pintada 7. Ele quer uma subtração. Novamente, denominadores iguais. Repete o denominador e subtrai o numerador. 10 menos 7, 3. Então, ficou a fração 3 dozeavos, onde você vai pintar apenas 3 quadradinhos. Para finalizar essa questão, nós temos aí a figura, né, que foi dividida e pintada todas as partes, né, que é 8 oitavos. E do outro lado, 5 oitavos. Subtração, novamente, denominadores iguais. Repete o denominador e subtrai os numeradores. 8 menos 5, 3. 3 oitavos. E você vai pintar 3 quadradinhos, tá bom? Confiram, corrijam, coloque certinho. Quinta questão. Dando continuidade, né? A quinta questão. Observe o trabalho de arte que Carol está fazendo na malha quadriculada. Então, tá aqui, ó, essa imagem aqui tá no livro de vocês, certo? Vocês podem observar que foram divididas em 24 partes e foram pintadas aí cores diferentes. E é isso que ele quer a resposta de vocês. Letra A. Que fração da malha corresponde à cor rosa? Então, gente, vamos lá, rosa. Foi pintado quantos quadradinhos de rosa? 4, né? Então, você coloca 4, é o número de cima, o numerador. E o total de quadradinhos? 12. Então, 4, 24 avos. De verde foram pintados também 4, no total de 24. Roxo também foram pintados 4, no total de 24. E de laranja foram pintados 6, no total de 24, tá bom? Confira e coloque certinho. Letra B. Que fração da malha representa as partes pintadas? Então, aqui nessa questão B, meus amores, vocês irão pegar todas essas frações que vocês acharam na letra A. 4 24 avos, mais 4 24 avos, mais 4 24 avos, mais 6 24 avos. O que ele quer saber é o total, não é isso? Então, quando ele quer saber o total, ele quer saber, quer que vocês realizem uma adição. Denominadores iguais, repete os denominadores. Então, vai ficar 24 e você vai apenas somar o número de cima, que dá 18, certo? Então, essa é a resposta que vocês deverão colocar nesses quadradinhos aí. Confira e coloque certinho. Letra C. Que fração da malha representa a parte que não foram pintadas? Aí nós iremos realizar uma subtração. A malha todinha, ela representa um inteiro, que é 24 sobre 24 avos, menos a resposta que você achou na letra B, 18 sobre 24 avos. Aí você vai realizar a subtração de fração com denominadores iguais. Repete o denominador, que é 24, e subtrai o numerador, que vai dar 6. Então, formou 6 24 avos, certo, meus amores? Essa é a correção das atividades de hoje. Confira e coloque certinho. Operações com frações. Multiplicação de frações. Multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador. Veja o exemplo. Aqui nós temos a fração 4 quinto vezes 4 quinto.
Como é que nós resolvemos essa fração? Nós não vamos tirar o MMC, certo? Como nós fizemos na adição e na subtração. Nós iremos multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Ou seja, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25. Outro exemplo, 2 terços mais 7 nono. Da mesma forma, por mais que os denominadores sejam diferentes, na multiplicação nós não vamos precisar tirar o M e MC. Você vai multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Então, aqui ficou 2 vezes 7, 14, 3 vezes 9, 27. Na multiplicação com fração, multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador, como eu acabei de falar agora. Então, nós temos aqui esse exemplo aqui, ó. 1/2 vezes 1/3. Quanto é que dá? Você vai multiplicar 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Então, deu 1/6. E aqui está a representação em desenhos. Uma figura que foi dividida em 6 partes e pintada apenas uma. Letra B. 1/3 vezes 3/4. Então, multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. Ou seja, 3 dozeavos. Né? Aqui nós temos a imagem, uma figura que foi dividida em 12 partes, pintadas 3. Multiplicação com frações inversas. Então, aqui nós temos essa fração, ó, 2 terços e essa outra 3/2. Vocês estão observando que inverteu? O que era numerador aqui passou a ser denominador, o que era denominador aqui passou a ser numerador. Duas frações são inversas quando o numerador de uma é igual ao denominador da outra e vice-versa. Então, aqui nós temos que 3/2 é a fração inversa de 2 terços, certo? Toda fração, exceto a que tem o numerador zero, tem o seu inverso. Para achar o inverso de um inteiro, o transformamos em fração e fazemos a troca do numerador pelo denominador. Observe. O inverso de, aqui nós temos 2 inteiros e 1/2, certo? Como é que vai ficar isso? Vai ficar 2 inteiros é igual, você vai inverter 1/2. 1 que era numerador vai passar a denominador e o 2 que era denominador vai passar a ser numerador, certo? Ao trocarmos os termos de 2, 1, temos 1/2, certo? O produto da multiplicação entre dois números inversos é sempre uma unidade. Então, vai ser sempre uma unidade, não vai dar um número fracionário. Vamos lá. Então, nós temos esse exemplo aqui, ó. 8 vezes 1/8. Como é que vai ficar essa fração? 8. Aqui, embaixo do 8 não tem nenhum número, mas nós vamos colocar o número 1. Sempre será colocado o número 1 vezes essa fração, 1/8. Aí você multiplica, numerador por numerador, denominador por denominador. 8 vezes 1, 8, 1 vezes 8, 8. Como ele fala que vai dar sempre uma unidade, aqui nós temos uma fração, então aqui nós vamos dividir. 8 dividido por 8 dá igual a 1. Essa é a resposta, certo? Conforme esse outro exemplo, 4 quintos mais 5 quartos. Então, você vai multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 4, 20. Dá para dividir. 20 dividido por 20 dá 20 dividido por 20, 1. Agora vamos aprender divisão de fração. Preste atenção. Temos uma regrinha, certo, gente? Então, vamos lá. Primeiro, repete a primeira fração, inverte a segunda fração, denominador vai para o lugar do numerador e o numerador vai para o lugar do denominador. E, por fim, multiplique as frações. Então, nós teremos que seguir essas 3 ordens quando a gente for resolver uma divisão de fração. Aqui o exemplo, preste atenção. 1/4 dividido por 1/8. Ele fala que você faça o quê? Ó? Repete a primeira fração. A primeira fração é o quê? 1/4. Então, eu vou repetir. 1/4. Inverte a segunda fração. Denominador vai para o lugar do numerador e o numerador para o lugar do denominador. Então, aqui, se eu tinha 1/8, você vai inverter. Ficou 8 sobre 1,
certo? Aí agora sim, você faz o quê? A multiplicação normal, numerador por numerador, denominador por denominador. 1 vezes 8, 8, 4 vezes 1, 4. Aqui é a resposta. Então, vocês viram que tanto na multiplicação e na divisão não será necessário tirar o M, MC. Só obedecer a regrinha que eles estão pedindo, certo? Para encontrarmos o resultado da divisão da fração, multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda. Outro exemplo. 8 nonos dividido por 5 nonos. O que é que você faz? Repete a primeira fração, ó, troca o sinal que era divisão, passa a ser multiplicação e inverte a segunda fração. Era 5 sobre 9, vai ficar 9 quintos. E você multiplica normal, numerador por numerador, denominador por denominador. 8 vezes 9, 72, 9 vezes 5, 45. A multiplicação é a operação inversa da divisão. Certo, meus amores? Então, vocês puderam observar que tanto na multiplicação quanto na divisão, nós não iremos trabalhar o MMC, certo? Na multiplicação, multiplicamos os numeradores pelo numerador, denominador pelo denominador. Já na divisão, a gente repete a primeira fração, troca o sinal de divisão por multiplicação, inverte a segunda fração e depois a gente multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Tá bom? Então, vamos resolver a atividade do livro da página 134. Acompanhe. Primeira questão. Calcule e, se necessário, simplifique o resultado das multiplicações. Então, vamos lá. Na letra A, vocês têm as frações no livro de vocês. 3 quinto vezes 3 sétimo. Então, é só multiplicar. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 7, 35. Pronto, resposta da letra A, 9,35 avos. Na letra B, lembra que aqui vocês estão vendo que tem o 8 sozinho, então você vai colocar o 8, é como se tivesse o 1 embaixo dele. Lembra que nós conversamos sobre isso? Então, vai ficar 8 em cima, 8 vezes 2, 16, 1 vezes 3, 3, certo? Então, ficou 16 terço. Confira aí e coloque certinho. Letra C, 2 quinto vezes 1 sexto. O que é que você vai fazer? 2 vezes 1, 2. 5 vezes 6, 30. Aqui a gente vai simplificar, gente. Nós vamos achar um número menor do que essa fração. Então, a gente pode dividir aqui, simplificar por 2, porque é número par. 2 dividido por 2 dá 1. 30 dividido por 2 dá 15. Então, a resposta ficou essa, ó. 1 quinzeavos, tá bom? Vocês colocam isso aqui todos no livro de vocês. Letra D. Tem 11 vezes 4 quinto. Então, vamos lá. 11 vezes 4 dá 44 e 1 vezes 5, 5. Não dá para simplificar, então 45 sobre 5, tá? Confira e coloque certinho. Segunda questão. Assinale a alternativa que corresponde aos resultados de cada questão. Então, letra A. O resultado de 9 dividido por 1 nono é... Então, tá aí, ó. 9, repete o número 9, inverte o sinal, que era multiplicação, passa a ser divisão. A fração lá no início era 1 sobre 9, vai inverter, vai ficar 9 sobre 1. E agora você vai realizar a multiplicação. 9 vezes 9, e aqui é como se tivesse 1, lembra? 1 vezes 1, 1. 9 vezes 9, 81, e aqui repete 1. Quanto é 81 dividido por 1? 81. Então, você vai marcar o quadradinho aí que tem o número 81 como resposta. E essa partezinha aqui vermelha, vocês escrevam aí em cima do lado da letra A, ok? Letra B. O resultado de 5 sexto dividido por 9. Então, vamos lá. 5 sexto, repete a primeira fração, inverte o sinal, que era divisão, passa a ser multiplicação. Era 9 sobre 1, ficou 1 sobre 9. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 9, 54. Tá bom? Então, a fração 5, 54 avos. Você vai marcar um xizinho e vai copiar isso aqui no livro de vocês. Letra C. O resultado de 8 dozeavos dividido por 2 terços. Repete a primeira, 8 dozeavos, troca o sinal, vai passar a ser multiplicação e inverte a segunda, vai ficar 3,5. E agora você vai multiplicar. 8 vezes 3, 24. 12 vezes 2, 24. 24 dividido por 24 dá 1. Então, você vai encontrar no quadradinho aí o número 1 e vai copiar isso aqui na letra C da segunda questão.
Terceiro, complete os espaços com a fração que determina o resultado a seguir. Então, vamos lá, gente. Essa parte de preto aqui já está no livro de vocês, certo? Então, a gente vai completar com a parte de vermelho. 3 multiplicado por quê vai dar 18. Então, 6, né? 3 vezes 6, 18. E aqui, para dar 5, com certeza aqui é como se tivesse o número 1, porque 1 vezes 5, 5. Então, coloque aí, por favor. Do lado, nós temos que número multiplicado por 2 vai dar 18. Então, 9, né? 2 vezes 9, 18. Aqui é como se tivesse o número 1, 1 vezes 5, 5. Dando continuidade. 9 vezes o que vai dar 36 e 6 vezes o que vai dar 42. Então, precisa saber a tabulada. Por isso que a tia pede para sempre estudando a tabulada. Então, 4 vezes 9 é 36, 6 vezes 7, 42, tá bom? Confira e coloque certinho. 9 vezes o que dá 27 e 11 vezes o que dá 55. Então, vamos lá. 9 vezes 3, 27. 11 vezes 5, 55. Dando continuidade, nós vamos para a atividade da página 135, questão de número 4. Vamos lá. Distribuíram-se 3,5 kg de bombons entre vários meninos. Cada um recebeu 1,5 kg. Eram quantos meninos? Então, vamos lá. Para o cálculo. Você vai colocar aqui, ó, 3, 1/2, que é o que ele deu na questãozinha, né, de imediato, e a gente vai resolver isso aqui. Como é que a gente resolve isso aqui? 3 multiplicado por 2 mais 1. Daqui a formulazinha, ó. Então, 3 vezes 2 mais 1. Sobre, repete o número 2. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Repete o número 2. 7 sobre 2. Continuando, você vai pegar o 7 sobre 2 e vai dividir por 1/2. Aí, o que é que você vai fazer? Divisão de fração. Repete a primeira, 7 sobre 2. Inverte o sinal, que era divisão, passa a ser multiplicação. E inverte a segunda fração, que era 1/2, passa a ser a 2, 1. E você vai resolver. 7 vezes 2, 14. 2 vezes 1, 2. Dá para simplificar números pares, ó. Pá, pá. 14 dividido por 2, resposta 7. Então, vocês irão colocar essa parte vermelha toda aqui no quadradinho que está no livro de vocês, tá bom? E escreva a resposta, né? Escreva a resposta. Era quantos meninos? Eram 7 meninos. Que foi a resposta que nós achamos aqui, ó. Muito bem. Quinta questão. Determine quanto 1/4 de litro cabe em 3 litros. Então, vamos lá. 3 dividido por 1/4. Certo? Então, você repete a primeira, 3, inverte o sinal, que era divisão, passa a ser multiplicação, inverte a segunda fração, vai ficar 4 sobre 1. E agora você multiplica. 3 vezes 4, 12, aqui é como se fosse 1, 1 vezes 1, 1. 12 dividido por 1, 12. Então, nós temos como resposta, em 3 litros, cabem 12 de 1/4 de litro, certo? Confira e coloque certinho. Questão de número 6. Calcule o quociente e simplifique o resultado quando necessário. Então, na letra A, né, tem a fração 3/8 dividido por 1/3. O que é que você faz? Repete o 3/8, troca o sinal de divisão, bota a multiplicação e inverte a segunda fração, 3 sobre 1, certo? Agora você multiplica. 3 vezes 3, 9. 8 vezes 1, 8. Não dá para simplificar, então fica desse jeito aqui na letra A. Letra B, 2/9 dividido por 1/3, da mesma forma. Repete os 2/9, troca o sinal, vira multiplicação e fica 3 sobre 1. 2 vezes 3, 6. 9 vezes 1, 9. Aqui nós podemos simplificar por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Então, o resultado simplificado, 2/3. Coloquem toda essa resposta aqui no livro de vocês. Letra C, 1/8 dividido por 2, 11avos. Repete 1/8, troca o sinal, que é divisão, passa a ser multiplicação e inverte a segunda fração. 11 sobre 2. 1 vezes 11, 11. 8 vezes 2, 16. 11, 16 avos, certo? Então, corrijam, confiram, coloque certinho. E aí, meus amores, conseguiram fazer as correções? Resolveram aí as atividades? Muito bem, ó. Show de bola para vocês que estão fazendo as atividades, tá bom? Agora eu irei explicar a atividade que vocês irão realizar sozinhos, que é da página 136 e 137. E na próxima aula nós iremos realizar a correção. Então, eu vou ler para vocês. Questão de número 7.
Júlia bebeu 3/8 de 1 litro de suco pela manhã e 2/8 do mesmo suco à tarde. Que fração do litro de suco ela bebeu? Gente, está dizendo que ela bebeu uma quantidade X mais uma quantidade Y. Então, ou seja, que operação nós iremos realizar? Isso mesmo, nós iremos realizar uma adição. E adição de denominadores iguais. Então, resolve normal. Repete o denominador e soma o numerador, tá bom? E coloca a respostazinha depois. Oitava. Dona Laura irá dividir um sítio da seguinte forma: 4/12 para plantações, 5/8 para casa e o restante para a área de lazer. Que fração corresponde à plantação e à casa juntas? Então, novamente, ele quer saber um total. Se ele quer saber um total, nós iremos realizar a adição de frações, certo? Então, vocês irão pegar as frações que foram dadas aí, 4/12 mais 5/8. Denominadores diferentes, temos que tirar o M, M e C. Nesse quadradinho aí, você vai armar a sua continha e do lado mesmo vocês irão tirar o M, M e C, tá bom? Lembrando que depois divide e multiplica para vocês encontrarem a resposta. Questão de número 9. Numa prova de história, um aluno acertou 5/8 do número de questões dadas. Letra A. Qual é a fração que representa o número total de questões? Letra B. Como se lê a fração que representa o número total de questões acertadas? E a letra C, qual é a fração que representa o número de questões erradas? Então, preste atenção ao probleminha para que vocês possam resolver. Próxima página, questão de número 10. Para chegar ao trabalho, Cláudio já percorreu de bicicleta 2/6 do percurso. Quanto ele ainda deve percorrer para completar 1/5 do percurso? Opa, nós estamos trabalhando com outra operação, que é a operação de subtração. Subtração com denominadores diferentes, meus amores. Vocês precisam tirar o quê? O M, M, C, tá bom? Mas vocês podem observar aí que o número 6 e 5, se você multiplicar, você já vai encontrar o MMC, que é 30, tá bom? Então, resolvam com calma e coloquem a respostinha aí. 11. Ana e suas 3 amigas repartiram uma barra de chocolate em 18 pedaços. Cada uma comeu 2 pedaços. Que parte da barra elas comeram juntas? Então, no primeiro quadradinho você vai calcular utilizando uma adição e no segundo quadradinho você vai calcular utilizando uma multiplicação, certo? E colocar a resposta em seguida. 12. Dona Lúcia tem 2/4 de um bolo e quer dividi-lo em 6 partes iguais. Que fração do bolo representa cada parte que Dona Lúcia deseja? Então, vocês irão realizar aí uma divisão de frações. Vocês viram na explicação, quando se fala de divisão, você repete a primeira fração, inverte o sinal, que era divisão, passa a ser multiplicação, e inverte a segunda fração. E depois você multiplica os numeradores e multiplica os denominadores, tá bom? Muito simples. Se ocorrer alguma dúvida, vocês voltam para o vídeo da explicação da tia. Podem ver também a atividade, acompanhar a explicação no livro de vocês, tá certo, meus amores? Essa é a nossa atividade de hoje de matemática, tá bom? E daqui a pouco nós retornaremos com a nossa próxima disciplina. Dando continuidade às nossas atividades de hoje, nós iremos para a nossa disciplina de português. Então, eu peço que vocês peguem o livro de português de vocês, tá? A língua portuguesa, e que vocês abram o livro na página 129 e 130. Começamos a explicação na página 129, onde nós iremos continuar o assunto sobre substantivo, tá? E hoje nós iremos verificar os gêneros do substantivo, substantivo sobrecomum, substantivo comum de 2 gêneros e substantivo epiceno. Calma, não se assustem com as palavras. A tia vai explicar para vocês. Para dar início, nós vamos ver aqui na página 129, gêneros do substantivo. Os substantivos, eles podem pertencer a 2 gêneros, né? Que é o gênero masculino e o gênero feminino. Para representar o gênero masculino, nós temos o O, tanto no singular como no plural. E para representar o gênero feminino, nós temos o A, tanto no singular como no plural. Peço que vocês acompanhem nesse momento a explicação com bastante calma,
para que vocês possam conseguir resolver as atividades. Gênero do substantivo. Os substantivos podem pertencer a dois gêneros, o masculino e o feminino. Geralmente, os substantivos terminados em O são masculinos e os terminados em A são femininos. Os nomes abaixo mudam o artigo e o substantivo. Exemplo, o menino, a menina, o rei, a rainha. Importante, ao escrever uma frase, preste atenção na combinação entre as palavras. Exemplo, o menino está aborrecido, e se fosse no feminino, a menina está aborrecida. Substantivo sobrecomum, refere-se à pessoa, possui um só gênero para indicar o sexo masculino e o feminino. Exemplo, a criatura, a criança, o indivíduo, o monstro, a pessoa, a testemunha, né? Então, não importa se é homem ou mulher, certo? Se for homem, é a criatura, se for mulher, a criatura, né? Se for um menino, a criança, se for uma menina, a criança. Há substantivos que atribuímos aos dois gêneros. No caso aqui, ó, Lúcia é uma pessoa feliz, Rafael é uma pessoa feliz, né? A palavra aqui, pessoa. Substantivo comum de dois gêneros. Possui uma só forma para os dois gêneros. Tem o gênero indicado pelo artigo o, a, um e uma. Quando o substantivo é comum a dois gêneros, mudamos apenas o artigo. Por exemplo, estudante pode ser o estudante, relacionado ao masculino, a estudante, relacionada ao feminino. Jornalista, o jornalista, a jornalista. Substantivo epseno, refere-se a um animal, possui um só gênero para indicar o animal. Quando o substantivo só tem um gênero, no caso de animais, adicionamos macho e fêmea. Então, jacaré, jacaré macho ou jacaré fêmea, onça macho ou onça fêmea. Vamos agora realizar a atividade de português da página 131, certo? Primeira questão, ele fala o seguinte: complete os espaços abaixo. Então, vamos lá. Se ela é a criatura, ele é a criatura também, certo? Se ela é a testemunha, ele é a testemunha também. Se ela é a pessoa, ele é a pessoa. Se ela é a criança, ele é a criança. Então, confira, coloque certinho. Segunda, classifique os substantivos em número 1, epseno, 2, sobrecomum, 3, comum de dois gêneros. Então, vamos lá. Artista, comum de dois gêneros, número 3. Pessoa, sobrecomum, número 2. Onça, epseno, número 1. Jornalista, comum de dois gêneros, número 3. Jovem, comum de dois gêneros, número 3. Colega, comum de dois gêneros, número 3. Gerente, também comum de dois gêneros, número 3. Na coluna do meio nós temos jacaré, epseno, número 1. Estudante, comum de dois gêneros, número 3. Carrasco, sobrecomum, número 2. Baleia, epseno, número 1. Imigrantes, comum de dois gêneros, número 3. Tatu, epseno, número 1. Vítima, sobrecomum, número 2. Na próxima coluna, nós temos girafa, epseno, número 1. Cobra, epseno, número 1. Testemunha, sobrecomum, número 2. Criatura, sobrecomum, número 2. Dentista, comum de dois gêneros, número 3. Indivíduo, sobrecomum, número 2. E peixe, epseno, número 1. Então, ficou da seguinte forma: 3, 2, 1, 3, 3, 3, 3. Na coluna do meio, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2. E na última coluna, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 1, certo? Coloque certinho aí, por favor. Terceira questão. Complete os espaços abaixo com substantivos epsenos, sobrecomum ou comum de dois gêneros, como no modelo. Então, o modelo tem o seguinte: o jacaré macho é feroz. Então, ficou o jacaré fêmea é feroz. Então, na letra A, temos o seguinte: meu colega é estudioso. Minha colega é estudiosa. B. Ivo foi minha testemunha. Ana foi minha testemunha. Letra C.
A onça macho é perigosa. A onça fêmea é perigosa, certo? Então, confira a resposta, coloque certinho. Bons estudos. Como atividade de casa, vocês irão fazer a página 132 e 133. Então, eu vou explicar para vocês. Quarta questão. Complete a cruzadinha com o feminino de. Então, ele quer o feminino, tá bom, gênero? Letra A, genro. Letra B, perdigão. Letra C, leão. Letra D, papa. Letra E, príncipe. Letra F, réu. E letra Z, zangão. Então, vocês vão colocar o feminino, tá bom? Quinta questão. Relacione o masculino e o feminino corretamente. Então, vocês têm aí a primeira coluna, né, com os números de 1 até 7, e vocês irão relacionar de acordo com a segunda coluna. Por exemplo, número 1, o doutor, vai ficar a doutora. Número 2, o gavião macho, vai ficar o que, gente? O gavião fêmea, tá bom? Então, assim vocês irão fazer as demais. Próxima página, 133, questão de número 6. Procure no diagrama o feminino das palavras abaixo. A seguir, escrevam ao lado de seu par. Então, vamos lá. Cidadão, aí você vai encontrar o feminino, que é cidadã. E você vai procurar no caça-palavras, tá bom? E assim vocês irão fazer com as demais palavras. Pronto, meus amores, essa é a atividade de vocês, de português, de hoje também, tá bom? Peço que vocês façam as atividades com bastante calma. Se tiver dúvida, volta no vídeo, volta no livro. Qualquer coisa, chama a tia, pede auxílio, que a tia vai ajudar vocês. Estou aqui para ajudar sempre que for necessário, tá bom? Peço que vocês dê o likezinho na aula, não se esqueça, tá certo, meus amores? Estudem bastante, aproveitem esse momento, né, que nós estamos mais tempo em casa e vamos nos dedicar mais aos estudos, né? Porque é importante, quando houver o retorno, que será em breve, nós estaremos com o conteúdo bem afiado, não é isso? Se cuidem, fiquem com Deus. E amanhã nós estaremos de volta, se Deus quiser, tá bom? Um beijo, tchau.